Olá, galera. Estamos aqui com mais um episódio do VilaCast 27. Você que ainda não nos segue, se inscreva no canal e siga @VilaCast 27. Hoje eu estou aqui no nosso episódio 03 com uma grande amiga, uma querida, a nossa convidada e campeã, Ariane. Seja muito bem-vinda, Ariane, à nossa casa. Obrigada, João. Agradecer pela oportunidade de estar aqui um pouco, né? E ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho a minha história de vida com vocês. Com certeza. A gente está entrevistando diversas personalidades dentro do esporte, principalmente no quesito capixaba. A gente vê que é um grande celeiro de atletas, né? E eu queria ouvir um pouquinho da tua história, de como é que foi a tua formação dentro da arte marcial, por que a escolha do jiu-jitsu, e ouvir um pouquinho de você. O que você tem a dizer aí para nós? Nossa, eu falar pra você, eu sou apaixonada por esporte, né? Esporte de luta também. Na verdade, comecei com capoeira, acredita? E aí, depois que eu fui migrando, né? E fui muito pro jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu foi a arte marcial que eu mais me dediquei, né? Eu peguei a faixa preta em 2014 para 2015 com Alexandre Caveira. Esse é conhecido, hein? Esse é conhecido. Rodado, viu? E aí, logo depois, né, eu passei por um período em que eu não me dedicava 100%, né, à luta. E aí, João, é legal porque envolve um pouquinho a questão, né, do além dos tatames, que hoje é uma academia. Pois é, cara, é assim, isso me chamou muita atenção, até mesmo como aluno, né? Sou um aluno da academia e tenho assim uma admiração muito grande pela sua pessoa, né? Você como atleta e também pela academia, porque por trás de um nome existe um propósito. Eu queria que a galera ouvisse um pouquinho mais o que você tem a dizer sobre isso. Pois é, né? Bom, eu vou até me apresentar um pouquinho, né? Para quem não me conhece, meu nome é Ariane Guarnier, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, diplomada pela Confederação Brasileira e Internacional, né? Trabalhei também um período nos Emirados Árabes Unidos. Ganhei o Campeonato Mundial em 2017, em Las Vegas. E ganhei um Campeonato Brasileiro em 2019 e agora recente, agora em maio desse ano. Então, me consagrei aí a ser bicampeã brasileira, né? Trouxe esse título aí recente pra gente aqui do estado. Mas assim, sabe, João, eu gosto de falar que todos esses títulos aqui... Que são muitos, tá, gente? Eu acho que talvez vocês não consigam perceber a quantidade de medalha que tem nessa mesa e ao lado. Mas assim, gente, tem muita medalha, assim, são títulos de todo o âmbito, acho, tanto a nível de estado quanto a nível de Brasil, mundo, enfim. Enfim, eu realmente tive essa oportunidade de rodar um pouquinho aí pelo esporte também e sou muito grata a isso. Mas como eu estava falando, né? Assim, esses títulos, eles existem, mas assim, eu gosto de ressaltar que em 2016, João, eu tava no fundo do poço, né? É mesmo? Cara, eu tava desconectada de mim, eu gosto... Por trás de um grande atleta tem uma grande história, né? Rapaz, tem sim. E hoje, assim, eu fico pensando, né? Até nas minhas palestras, quando eu dou e tal, eu falo, gente, se alguém estiver no fundo do poço, é o melhor lugar que possa estar. E aí tem gente que quer até me bater, assim, nesse sentido, né? Porque realmente estar lá é Uma muito frase difícil. impactante. É uma frase impactante. Só que eu te digo uma coisa. O fundo do poço, ele é bom porque é um lugar onde você só pode olhar para você e para Deus. E foi isso que eu fiz, né? Então, assim, em 2016 para 2017, eu comecei a fazer um trabalho profundo de autoconhecimento. Então, eu comecei a entender muito sobre bloqueio, mente humana, e comecei a me estudar muito. Então, eu comecei a entender sobre essas questões dos meus bloqueios, de como eu agia, da forma como eu agia em várias áreas da minha vida. Questão meio de autoconhecimento, né? Muito, muito. Eu até falo assim, né, cara? Conhecimento é poder, né, João? Exato. Autoconhecimento é super poder. É você entender sobre você, é você entender sobre as suas emoções. Então, assim, ó, isso tem um poder enorme, sabe? Desde que você se conheça e passe a atuar de forma diferente, né? Poxa, hoje quando a gente fala da questão da inteligência emocional, a gente fala de crenças, né? A crença, para quem não entende, ela é uma programação mental que acontece na tua mente. Então, em qual fase que ela acontece? Em sua maior parte na infância. Então, hoje é fato. Hoje a ciência já comprova muita coisa, né? A neurociência já comprova muita coisa. A plasticidade neural garante que é possível mudar, mas o fato é, João,
todas as nossas ações, 95% das ações, elas estão no subconsciente. Ou seja, você na fase adulta, você age muito mais num piloto automático do que você imagina. Como assim, Ariane? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro e ajudar o pessoal. Você, João, aprendeu a andar quando você era Criança. Você pensa para andar hoje? Não, já é automático. Já é automático. Então, isso é um conhecimento que está na tua mente que é automático. Adquirido, né? Adquirido. E aí, o que acontece? Várias outras áreas da sua vida, você também está só andando. Então, assim, enquanto a gente não para se conhecer, a gente não é capaz de expandir, né? Então, é aquela forma que a gente, às vezes, pode estar vivendo de uma forma muito medíocre, sendo que a gente pode fazer muito mais e ser muito mais, desde que a gente se conheça. E isso aconteceu comigo de 2016 para 2017. E aí eu comecei a entender que eu realmente carregava um bloqueio em relação a ser atleta, em relação a me dedicar ao esporte. E aí eu falei, poxa, mas não. Eu lembro até que na fase, né, eu trabalho na Petrobras. E nessa época eu trabalhava embarcada na P-58 e olhando para aquele mar e tudo, eu falei assim, cara, mas agora, tipo assim, né? Eu olhava para trás assim e eu sentia Deus falando comigo só assim, é para frente que se anda, minha filha. E aí eu me conectei comigo e comecei a resgatar essa identidade, né? Minha identidade, que eu acho que hoje, João, de verdade, a pior crença que as pessoas estão vivendo em suas vidas é a questão da crença de identidade. Porque quando a gente não sabe quem a gente aceita realmente muita opinião, né, das pessoas e tudo. Então, crença muita de negativa, identidade, né? muita. E aí você não consegue se posicionar, né? Então, assim, quando você tem essa identidade fortalecida, isso é muito bom, porque aí você começa a se identificar, né? Infelizmente, muitas pessoas colocam o quê? A base e a confiança, né? Eu gosto de chamar de uma pirâmide do indivíduo. No que tem. Só que tudo que a gente tem, a gente pode perder. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu perdi, foi fim de relacionamento, eu desmoronei. Então, assim, quando eu comecei a resgatar minha identidade, aí eu comecei a me identificar comigo. Então, aconteça o que acontecer ao seu redor, quando você sabe quem você cai, mas você levanta, você tropeça, então você se supera, sabe? E isso é muito bom. Índice de depressão, índice de suicídio alto, por quê? Porque as pessoas estão realmente vivendo uma crença de identidade totalmente desconhecida, né? E hoje, inclusive, e foi entendendo sobre isso, né, que eu comecei a ter resultado. Então, assim, eu volto a sonhar acreditar em mim em 2017, que foi o ano que eu conquistei um campeonato mundial em Las Vegas. Então, você pensa que no ano que eu volto a sonhar acreditar em mim, e aí eu tive algumas competições anterior, né, ao mundial. E o interessante que eu vou te contar agora, como é que surgiu o nome Além dos Tatames. Porque as pessoas acham... Essa pergunta que eu fiquei curioso. Pois é, cara, o Além dos Tatames, olha só, aqui, para você ver como é que é muito profundo essa questão do inconsciente atuante na fase adulta. Antes de lutar o Mundial, todos os campeonatos que eu tava chegando, né, porque eu queria voltar no ritmo de campeonato e tal, competição, eu tava chegando na final e perdia. Chegando na final e perdia. Poxa, eu tava ali me preparando fisicamente, tecnicamente e tal, né? E chegava na final e perdia, aí eu nessa busca interna de tudo se explicar, né? Falei, cara, por quê, Deus? Tem algo faltando aí, né? Eu falei, tem alguma coisa aí que tá me paralisando. Não tá conectando. E aí, você pode, por incrível que pareça, eu lembro que nesse campeonato eu fiz um camp na Califórnia. E aí, nessa viagem da Califórnia para Vegas, tava de carro com um amigo e tal. E aí, eu, nessa busca, né? Começou a vir as fichas caindo e tal. E aí eu consegui entender que o quê? Cara, eu tenho uma irmã que ela é 2 anos mais velha do que eu. Que eu amo, inclusive, né? Mas como é que é o nome dela? Aline Dá um abraço, né? Ah, te amo, minha irmã. Ela sabe disso, muito, muito mesmo. Foi sempre minha inspiração. Mas o que acontece?
a Ariane, criança, via a irmã sendo. Minha irmã era assim, era a modelo da família, a que fazia propaganda, a que era assim. Então eu admirava ela. Eu lembro até que ela, assim, lembra daquela história que tinha de Paquita Capixaba, Xuxa? Sim. Então, minha irmã era Paquita Capixaba e tal, eu era Balão Mágico e tal. Então sempre foi aquela coisa assim. Que eu via minha irmã sempre posicionada em primeiro. Então, assim, não é nem o que acontece de fato, é como eu registrei, é como a pessoa registra. Então, eu registrei o que no meu subconsciente? A Ariane nunca seria primeiro lugar. O primeiro lugar é de quem? Da Aline. Então, inconscientemente, eu entrava pro campeonato e o que acontecia? Eu não lutava. Eu lutava, mas sabe aquela coisa que é no piloto automático, aquilo ali fica um bloqueio na tua mente? Sim. Então, quando essa ficha caiu pra mim, eu liguei pra minha irmã e conversei. Então, como a gente é muito amiga, muito próxima. Aí ela, poxa, Erika, mas eu nunca nem imaginei isso. Eu falei assim, não, Ninha, eu chamo ela de Ninha. Isso não é sobre você, é sobre mim. A questão não é pessoal Não com ela, né? não era. Seria um bloqueio que você mesmo foi Eu desenvolvendo. desenvolvi, E demorou, exatamente. inclusive, a saber o que era, né? Muito, né? Foi nesse processo do autoconhecimento. Por isso que eu tô falando o quanto ele é poderoso. E aí, quando eu identifico isso, eu falei assim, caramba, cara, meu Deus. Então, é isso. E aí, eu comecei a acreditar numa perfeição. Tipo assim, não, Deus tem o melhor pra mim também. Deus tem o melhor pra minha irmã. E aí envolve até mesmo crença de escassez, enfim. São muitos conhecimentos que, na época, eu estava estudando muito e buscando muitas informações e buscando sobre mim também. Então, quando eu identifico isso, cara, quando eu chego na final do Mundial, eu juro, eu chego e tava, né, ouvindo muito aquele louvor do Fernandinho. Deus tem o melhor pra mim, o que perdido foi, não se compara com o que é de vir. E aí eu fiquei ouvindo aquilo, sabe, e alimentando a minha mente e realmente acreditando. Então, quando eu entro pra lutar o Mundial, a final foi assim, entrei diferente realmente, sabe? Acreditando que era aquilo, que eu podia ser sim e tal. Então, a medalha, tipo assim, ser campeão mundial, sabe? Tá muito além de ganhar uma medalha. Foi o meu resgate da minha identidade, né? Assim, eliminando minhas crenças limitantes que eu tava começando a entender. Então, assim, foi aí que surgiu o além do tatame, porque minha vitória não foi no tatame, né? Foi, assim, Externa, muito né? além do tatame, sabe? Vem toda uma história de vida, de eu estar mal e depois voltar a entender bloqueios, mente humana e voltar a sonhar, acreditar em mim e conseguir esse título. Então, assim, ó, pra mim foi, assim, um divisor de águas nesse sentido. E uma superação, né? Muito, 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 muito além dos tatames. E aí depois, cara, foi legal porque, assim, eu falo que quando a gente tá vivendo realmente quem a gente nasceu para ser, as coisas fluem muito, é natural, né? Porque eu gosto de falar assim, a árvore ela cresce, ela multiplica, ela dá frutos e tudo. Por quê? Porque ela simplesmente é, né? Só que na minha visão eu comecei a entender o quê? Que existe a Ariane, criada por Deus, que é natural só ser, então é natural prosperar. Só que existia a Ariane criada pelos pais ou pela ausência dos pais, que vai gerando, e pela sociedade, que vai gerando o quê? Essa programação mental, esses bloqueios, Sim. essas crenças. Então, enfim, quando eu identifico isso, cara, que eu ganho até o Mundial, logo depois, poxa, eu tentei uma licença não remunerada dentro da Petrobras, e aí eu consegui, eu passei um período, né, morando nos Emirados Árabes Unidos, que é um país apaixonado pelo jiu-jitsu. Mas aí foi durante essa temporada, Ariane, que você estava disputando o Mundial. Como que foi entre Emirados Árabes e Las Vegas, assim, como é que foi esse Foi meio rápido. do campo aí? Foi rápido, porque, assim, na verdade eu já tinha feito uma entrevista de trabalho em 2016 nos Emirados, mas eu não tive a oportunidade de ir. Na verdade, não casou nada, assim, não consegui a liberação, eles também acabaram não chamando. E aí, em 2019, em 2017, eu luto o Mundial, eu luto em agosto, e aí o supervisor lá já estava até me ligando, eu falei, olha, eu já tô com viagem programada, campeonato e tudo, então, se tiver que dar certo, vai dar certo aí, me espera aí. E foi exatamente assim, eu lutei em agosto, e em outubro eu já estava indo para Emirados Árabes para trabalhar, né, e lá, João, o projeto é muito sério, é um projeto... Lá existem 2 projetos grandiosos com o jiu-jitsu.
Projeto que é dado dentro das escolas e um projeto na base militar. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o jiu-jitsu, né, na parte das escolas. Então, é um projeto do governo, sabe? É bacana a gente ouvir um pouco dessa história, Ariane, além dos tatames. Porque, assim, dentro de uma rede social, você é uma pessoa, né? Aquela pessoa da foto, aquela pessoa que tá sempre alegre, aquela pessoa que, no teu caso, dificilmente perde uma competição, perde uma luta. Mas existe algo além dos tatames, né? E assim, era até uma pergunta que eu queria fazer pra você. Como que você coloca Deus na tua vida? Nossa, olha, eu falo assim, eu sempre fui uma mulher temente a Deus e tudo, mas eu realmente virei chavinha de 2016 pra cá e entender, sabe, que nós temos um propósito nessa vida, sabe? Eu gosto até de falar para as pessoas, gente, a gente passou por uma pandemia e eu falo, cara, oportunidade de morrer a gente tem a cada segundo. Sobrevivemos, né? Sobrevivemos, isso tem que ter um propósito. E vou te falar a verdade, João. Para mim ficou o sentido da vida nessa busca de me encontrar. Eu falei assim, cara, para que eu tô nesse mundo? Para que eu tô nesse mundo? E conversando com Deus e questionando e tal e tal. Porque ficou muito pouco para mim o sentido de, poxa, eu vou ter uma casa, um carro, vou fazer a viagem, tá. E o propósito disso? E o que é mais? E o que é mais? Porque isso ficou pequeno, sabe? Poxa, eu já tive, sim, a oportunidade de viajar, né? Através do esporte, lutas no mundo e tal, né? Mas, assim, isso ficou pequeno. Então, eu falei assim, não, cara, a gente tá aqui pra algo a mais. Então, assim, hoje, de verdade, eu acredito muito que nós só podemos dar o que tem, o que temos, né? Então, assim, eu tive essa viradinha de chave na minha vida. Inclusive, quando eu ganho o Mundial, eu falo isso. Olha que doido. Eu começo a questionar quem é Deus, 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 Deus. Eu falei assim, poxa, Deus, Deus é amor. Né? Eu falei assim, beleza, Deus é amor. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu falei, pô, legal, se Deus é amor, nós somos imagem e semelhança, logo, eu sou amor. Eu falei assim, tá. E nessa busca, né, de autoconhecimento, eu fui entendendo que a gente só pode dar o que tem. Eu falei assim, bom, então se eu assumo a identidade de amor, o que eu preciso fazer? Eu preciso me alimentar de amor para eu poder transbordar amor, que inclusive é uma perguntinha que eu trabalho nas minhas palestras quando eu trabalho com autoconhecimento. Como você se preenche de amor? Por quê? Porque cada um vai ter um jeito, sabe? E a gente precisa, porque senão a gente fica muito limitada a nossa entrega ao próximo, sabe? A gente pode entregar muito mais, desde que nós se você estiver bem, você consegue dar o seu melhor. Se você não, às vezes fica uma coisa muito pesada. Eu tenho que fazer isso. Não, cara, Deus te fez livre. Você não tem que fazer nada. Mas começa a se entender, começa a se alimentar de amor. Às vezes é numa forma de alimentação, entende? Como é que você está alimentando o teu corpo, né? Às vezes é uma atividade física que você faz, uma meditação, uma leitura, né? Porque a gente é corpo, alma e espírito. Então, assim, como é que você tem se alimentado toda, né? O corpo, a alma, o espírito. Como é que você trabalha isso? A inteligência emocional é para a alma. Então, é aí que a gente trabalha a questão da inteligência emocional, que envolve muitas as questões de sentimentos e emoções e tudo. Então, assim, precisa ser encaixado conectado, tudo isso, né? conectado tudo isso. Muito legal ouvir a tua história, Ariane, porque assim, estamos fazendo aqui no VilaCast 27 uma temporada sobre esportes. E eu tô me encantando cada dia mais com a arte marcial. Tô chamando pessoas de diversas modalidades, né? A gente chamou o Yamaguchi aqui no nosso primeiro episódio para falar um pouquinho sobre o boxe, a carreira dele. Chamamos o Eric Silva, o irmão dele. Poxa, são duas lendas e grandes amigos aí que passaram pelo MMA. O Gabriel ainda continua. Que estamos fazendo a força junto lá, né? Exato, exato. E agora ouvindo a tua história. E assim, tanta pessoa que tá entrando agora nesse mundo da luta, como a pessoa que já é da luta, eles são pessoas que estão ouvindo o nosso programa. Então eu acho que assim, sempre existe espaço pra gente aprender um pouquinho mais, né? Então assim, principalmente quando você ouve pessoas de diversas trajetórias diferentes, né, com diversos estilos de vida diferentes, que entraram no mundo da luta e tiveram sucesso, né? Então assim, eu tô ouvindo a tua história, eu faço um breve resumo acho que uma dica que você pode passar, né? Porque eu acho que ali o foco, a determinação, o trabalho intenso, árduo do treino do dia a dia, eu acho que isso já faz parte da rotina, né? A questão da alimentação, a questão, né, da academia, para ver a questão do preparo físico, faz parte. Agora tem algo além desse tatame aí que deve ser
agrupado, né? A questão psicológica, da mente, do autoconhecimento. É. E uma coisa que me encantou que eu acho que vem como o especial disso tudo, que é Deus à frente de tudo, né? E todos os atletas que tiveram aqui tiveram o mesmo propósito e o mesmo entendimento de trazer ele como centro. Sim. Então, e eu acho que fica essa dica para quem está nos ouvindo, para quem tem o interesse de um dia ser um sonho de ser campeão mundial, né? Poxa, uma conquista sua que você vai carregar para tua vida, para os teus filhos, netos, familiares, sobrinhos e tanta gente aí que te assiste, que te acompanha, que é uma coisa sua, que você ganhou e está escrito na história, que o teu nome foi ali dentro do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, só que naquele ano a Ariane foi campeã. Então, assim, histórias de superação, histórias de inspiração fazem parte, né, desse contexto que a gente está trazendo. Então, assim, muito bacana estar ouvindo essa tua história, principalmente não só da Ariane, mas além dos tatames, né? Verdade, João. É assim, eu falo, cara, é muito importante as pessoas se conhecerem, sabe? Sim. É aquela, sabe? Se você tá nesse mundo e não se conhece, o que você tá fazendo aqui? Entende? E hoje, assim, logo depois que eu fui para Emirados e tive essa oportunidade, eu sempre senti no meu coração Deus falando, você vai lá pegar um know-how, uma experiência e vai voltar a fazer diferente aqui. E foi exatamente o que aconteceu, né? Você passou quanto tempo lá? Eu fiquei lá por volta de 6 meses. Foi o tempo que eu consegui de licença não remunerada. Não consegui, tentei estender, tá? Só que eu não consegui. Eu falei, tá bom, são 6 assim, meses. Ariane, é uma curiosidade que eu tenho. A tua vida profissional e a tua vida de atleta. Porque geralmente, um atleta de alto rendimento, né, que é aquele atleta que disputa campeonatos a título de nacional e internacional, que é o teu caso, a pessoa é focada naquilo. Né? Pelo menos durante aqueles momentos do próximo do campeonato e tudo mais. E assim, como é que você concilia essas duas coisas, essas duas atividades, né? Olha, é desafiador, né? É tempo, né? Eu lembro que para eu lutar o Mundial, eu ainda trabalhava embarcada. Nossa, João, foi assim, desafiador no sentido de, quando eu estava a bordo, né? Eu conseguia manter a minha preparação física, nos treinos, mas o jiu-jitsu em si eu não conseguia. E o que eu treinava então? Eu treinava a mente com o jiu-jitsu, realmente visualizando posição e tudo. E aí, quando eu desembarcava, eu passava muito tempo, né? Academia, treinando e tal. Então, tinha esse lado que eu tinha que fazer. Agora, cara, eu até assisti, né, a entrevista no podcast do Eric, e ele falou uma coisa que, tipo assim, cara, como é importante você ter foco. E eu lembro que no início, quando eu acordava 5h30 da manhã, porque eu pegava no turno de 7 da manhã às 19, e aí eu acordava, tipo, 5h30 da manhã, porque eu ia treinar antes do meu turno de trabalho, e aí tinha amigos que estavam lá, né, colegas de trabalho, que estavam falando, pra que a Ariane tá fazendo isso? O que ela tá pensando? Tem nada a ver, né? Onde é que ela vai e tal? Quer dizer, são pessoas que, se você não tomar cuidado, você não avança, entende? Então, assim, e aí eu sabia para que. Então, assim, não tinha preguiça que ia me fazer ficar deitada. Existia um foco ali. Existia um foco, sabe? Então, assim, isso é extremamente importante, porque foco, na verdade, é você conseguir dizer não para aquelas milhares de oportunidades que você vai encontrar no meio do caminho. Isso é você dizer foco. Às vezes as pessoas... Isso foi um conhecimento que mudou minha vida também, tá? Às vezes as pessoas acham que foco é dizer sim. Não é. Porque sim, eu quero emagrecer. Tem muita gente que quer emagrecer, mas emagrece? Não. Por quê? Porque não consegue, na verdade, dizer não para uma festa de aniversário que vai ter que deixar de comer churrasco, né? Um churrasco ou bebida, enfim, sabe? Que as pessoas conseguem. E cumprir a meta que se programou para fazer. Exatamente. Então, isso foi algo que mudou e aí eu fui eliminando. Não, é isso aqui que eu quero e eu não vou ouvir, eu vou ouvir só o meu coração, eu vou ouvir. Então, eu comecei a acreditar, a ficar mais sensitiva à voz de Deus também nesse sentido. E era isso, e foi isso que eu comecei a ouvir mais. Então, eu acreditava naquilo e realmente fui buscando. E aí, com o tempo, como a gente vai tendo resultado, isso vai fortalecendo ainda mais, né? Cara, eu lembro que quando eu voltei do Emirados, eu quis contribuir muito com o mundo, com algo que estava fazendo muito sentido para mim. E aí eu abro um projeto social junto com o meu amigo, Renan Jacques, que inclusive é meu amigão desde 2019, a gente trabalha junto, né? Parceiro, hoje, né? Parceiro, hoje está dentro da academia comigo, né? Mas quer dizer, em 2019 a gente abre um projeto social
E aí eu queria, inicialmente, olha que incrível, eu só queria servir ao mundo com algo que estava fazendo sentido para mim, mas no decorrer do ano veio a minha formação em Master Coach Integral Sistêmico, analista de perfil comportamental. Eu comecei a investir muito nessa parte do desenvolvimento pessoal. E aí eu comecei a criar uma metodologia de quê? Que a gente trabalhasse de forma lúdica com a criança, integrando a inteligência emocional nos tatames. Então, hoje, o trabalho que a gente faz dentro da academia não é um jiu-jitsu, é um jiu-jitsu integrado à inteligência emocional. E o mais incrível, João, é que essa questão da inteligência emocional é algo que tem sido muito estudada, sabe? Hoje, a gente sabe que não adianta você somente ter a inteligência cognitiva. É essa que você fica sentada, bunda na cadeira na faculdade, na escola para aprender. Por quê? As suas ações elas estão muito mais atreladas ao teu emocional. Então, o MEC já passa a entender sobre isso, né? Porque é ciência, enfim, e passaria já a exigir inteligência emocional dentro das escolas desde 2020. A gente está falando antes de pandemia, olha que louco. Então, assim, quando eu começo a falar dessa questão da inteligência emocional dentro das escolas, com o know-how de implementação de jiu-jitsu dentro das escolas nos Emirados Árabes, com um projeto social que no decorrer do ano se tornou meu projeto piloto. Em 2019, só para você ter noção, nessa pegada de estudo, trabalho e tudo, o único campeonato que eu lutei foi o Campeonato Brasileiro. O que aconteceu? Ganhei. Então, mais uma vez, eu falo Deus batendo na identidade. Então, sabe, era aquilo, tô no caminho certo e tudo. Então, a minha ideia era muito de entrar com o jiu-jitsu, né? Esse jiu-jitsu integrado à inteligência emocional em 2020 dentro das escolas. Afinal, eu estava com um projeto piloto rodando e com resultado, né? Então, nos Emirados Árabes esse projeto funciona? lá é aula de jiu-jitsu, né? Esse projeto do jiu-jitsu integrado à inteligência emocional é algo inovador, diferenciado que a gente tem feito dentro da academia, de acordo justamente com todo esse know-how, essa experiência que eu tive em relação a bloqueio, estudos, né? Mente humana e tudo, e eu comecei a aplicar na minha vida e tem dado certo. Então, eu pego de forma lúdica e coloco isso dentro da metodologia. Eu gosto até de falar que o Além dos Tatames, ele é toda a minha dor transformada em amor. Porque tudo que eu tive entendimento na mente que me bloqueou e me deixou limitada a ser a viver o extraordinário na minha vida na fase adulta, eu coloco de forma lúdica para que a criança aprenda e que ela seja quem ela nasceu para ser, né? Lá na academia você pode ter percebido algumas frases que tem lá. Uma delas é: seja quem você nasceu para ser, porque é natural prosperar, entende? Só que existe o João que foi criado pelos pais e pelos bloqueios, pela sociedade ou pela ausência dos pais. Então, assim, vai desenvolvendo, né, certos bloqueios. Infelizmente você é fruto de um meio, né? Então, sim, se você não para identificar que meio foi esse que você viveu, quais as referências que você carrega, você vai passar por aqui e não vai expandir, sabe? Então, não vai evoluir nesse sentido. Talvez você passe por aqui pelo mundo e seja uma versão melhoradinha dos seus pais, sendo que você pode ir muito além do que isso, desde que você pare para entender aonde é o que tem acontecido na sua vida, né? E tudo se explica, cara. Então, foi entendendo isso e aí em 2020, eu realmente, né, queria implementar isso dentro das escolas e a ideia seria, né, implementar em uma escola e outra. Um estudo piloto, né? Isso. Inicialmente, para ir dando sequência ao trabalho. Exatamente. E aí, até na época, eu ainda trabalhava embarcado, eu consegui, cara, pra você ver como é que as coisas, elas realmente, assim... se encaixam, quando, né? Você tá alinhado com o teu propósito, as coisas fluem. O universo conspira a favor. Deus tem total interesse que você faça. Mas você sabe por quê, João? Porque quando você chega nessa fase, você já não está pensando só no seu crescimento. Você está pensando em como você vai crescer e contribuir para o mundo melhor. Não tem aquele negócio, onde é que começou a fazer sentido para mim? Para que eu estou nesse mundo? Você começa a viver propósito. Propósito é você se amar e transbordar amor. É você crescer e contribuir. É você deixar o rio fluir através de você. Então, as coisas vão acontecendo. E aí, eu precisava de uma vaga de trabalho aqui, né? Não mais trabalhando embarcada na plataforma, e uma escala que eu trabalhasse aqui de escala também. Porque senão, como é que eu iria fazer toda essa... conta, né? De implementar dentro da escola e acompanhar e tudo, né? Porque eu me vejo muito trabalhando nessa parte de treinamento e capacitação dessa metodologia, sabe? E ajudando os professores até mesmo a conseguir
uma credibilidade maior no trabalho, até mesmo trazer um reconhecimento maior dessa questão do profissional da arte marcial. Sim. Porque, cara, a gente é tão valorizado lá fora, sabe? E por que que a gente não pode ser valorizado aqui? Sendo que, poxa, o Brazilian Jiu-Jitsu, que é conhecido no mundo inteiro, poxa, é igual eu falo, lá nos Emirados, por que que o projeto existe lá? Por que que eles pegam os brasileiros para levar para lá? Como Sabe? exemplo, né? Como exemplo. Por quê? Porque nós somos melhores. Poxa, lá era coisa assim, ó. You are a black belt. Tipo assim, Machalá, isso era incrível, sabe? Então, assim, eles valorizam. Por que que nós, como os detentores da arte suave, Dessa que jiu-jitsu... cultura, né? Jiu-jitsu significa arte suave, você sabia disso? Sim. Então, por que que nós não podemos ter esse projeto aqui? Por que que nós não podemos desenvolver isso? Mas eu também reconheço, sabe, João, que todo faixa preta, ele sabe o poder que o tatame tem de transformar vidas. Mas muitos não sabem comunicar de forma assertiva. Por isso que hoje eu me vejo o quê? Sendo essa pessoa para ajudar realmente a treinar, a capacitar nesse sentido, sabe? Para que a gente possa até mesmo ser mais reconhecido e valorizado, que essa é a ideia, assim. Então, e aí veio a ideia de, em 2020, entrar para dentro das escolas, só que veio pandemia. E aí eu consegui uma vaga, eu desembarquei, né? Então hoje trabalho de escala aqui, em Vitória mesmo. E assim, eu falei, cara, 2020 eu tô dentro das escolas. Porém, veio a pandemia, fechou tudo. E eu falei, tá bom, tamo aí, tá tudo correndo, tudo bem, Deus. É sobre ti. Deixa eu continuar aqui trabalhando nos treinamentos, capacitação para autoridades, para pais, porque essa questão dos bloqueios envolve muita família, além dos professores. Então, assim, eu tenho todo esse tipo de treinamento. E aí, enfim, veio pandemia, fechou as escolas, e aí eu falo, tipo, a pandemia fechou as escolas e Deus abriu a academia, porque é engraçado, João, que 2019, né, como Master Coach Integral Sistêmico, a gente tem várias ferramentas para trabalhar a mente, e uma delas é Mural dos Sonhos. E eu tive a oportunidade de montar meu mural em 2019, né? E trabalhar várias ferramentas nesse sentido. E eu coloquei uma academia lá. Falei, cara, lá em 2026, olha a data. Olha o ano, 2026 eu teria uma academia. E eu me inspirei na melhor. Eu falei, bom, com certeza vai ser de Vila Velha, porque eu sou de Vila Velha, amo Vila Velha. E aí eu falei assim, bom, eu, na época, né, era uma antiga filial da América Top Team, do Marcelo, a gente era amigo de treino e tal, ele também é aluno do Caveira, então, assim, aí eu via, nossa, aquela foto da fachada, linda, assim, pra te falar a verdade, eu fui procurar uma foto da fachada, não tinha na internet, eu falei, gente, como é que Marcelo não tem uma foto daquela fachada linda? E aí eu lembro, cara, eu pegando o bonequinho do Google Earth, botando lá na frente, tirando o print screen da tela e montando meu mural e tal. Então, assim, na época eu não tinha nem além dos tatames, eu trabalhava com o meu slogan, que era evoluindo além dos tatames. E aí eu monto e tal. E, cara, menos de um ano, assim, veio a academia que estava no meu Mural dos Sonhos. Várias coisas no meu Mural dos Sonhos se realizaram. Assim, dá para explicar cientificamente como funciona a questão da mente. Mas, enfim, fica por uma próxima oportunidade. Mas o fato é, a gente realmente, sabe, atrai. E quando a gente está alinhado com o propósito, as coisas funcionam, as coisas fluem. Então, veio a academia, abri a academia em plena pandemia. E a gente hoje tem feito esse trabalho lá, né? Justamente com a missão de trabalhar de forma lúdica nas crenças de identidade, capacidade, merecimento, pertencimento, com uma missão muito clara, João. Não é formar atleta, é formar um campeão para a vida. A nossa missão é formar um campeão para a vida. Se a criança ou o aluno se identifica como atleta, seja quem você nasceu para ser. Se ela se identifica como um atleta, ela vai ser a melhor. E aí a gente também tem todo o profissionalismo para trabalhar em cima disso. Mas nós temos essa missão de resgate realmente de identidade e deixar a criança ser livre para que ela seja quem ela nasceu para ser, porque vai ser natural. Excelente. Assim, Ariane, eu vejo que eu tenho muito interesse em saber do teu projeto, né? Esse projeto para as escolas. A gente acompanha manchetes de tragédia. São manchetes horríveis que a gente tem visto nos últimos dias. E eu não estou falando de um cenário longe daqui, não. Um cenário que aconteceu no Espírito Santo, muito recente. Cenário que vem acontecendo a nível de Brasil. Eu entendo que a arte marcial, ela traz por trás dela uma disciplina. Eu acho que nos momentos que
que nós estamos vivendo, eu acho que seria interessantíssimo o poder público poder entender a necessidade de ter algo, projetos do tipo, aquilo que você está trazendo, está desenhando, entrar dentro das escolas. Né? Não só a questão da arte marcial por si só, mas a mensagem que ela traz. Sim. A mensagem que vem além dos tatames, né? De um atleta não para o tatame, não para o ringue só. Também é super interessante, sim, mas um atleta para a vida. Sim. Né? Então eu vejo que desde a primeira infância você trazer essa ideia para dentro de uma sala de aula, tanto no quesito atividade física, no quesito da própria luta, que é muito legal, cara. Você quando começa a entrar nesse mundo, assim, é muito atrativo você participar das aulas e aquilo vai, né, o exame de faixa, toda aquela tensão, né? Então, assim, mas algo além disso, né? Principalmente do projeto que você está desenhando, eu vejo uma coisa assim muito interessante que a ser implementada. Eu acho que Vila Velha ganharia muito, o Estado do Espírito Santo ganharia muito com um projeto como esse. E eu fico muito otimista de saber que existem pessoas como você que pensam de levar algo para uma criança que está ali na escola, estudando, esperando dar o horário da educação física para ele fazer uma atividade de educação física, sendo que ele pode fazer uma atividade, uma arte marcial que vai estar sendo entregue para ele ali, assim, com muito carinho, por profissionais extremamente competentes, capacitados e que se estudaram e prepararam uma aula. Não é simplesmente chegar lá, vou elaborar uma aula. Não. Existe toda uma história, um propósito atrás daquela metodologia. Então, assim, fico muito orgulhoso de saber disso, de saber que existe aqui em Vila Velha uma mente que pensa isso e que não trouxe isso do nada. Sim. Né? Trouxe isso de uma bagagem histórica, de vida, de uma bagagem do esporte e viajou vários locais do mundo e adquiriu todo esse conhecimento. Né? E a gente vai colocar nas escolas aqui, Arnaldinho. O prefeito ele é muito sensível para esse tipo de projeto. Eu acho que todo um bom projeto, vindo de uma pessoa extremamente capacitada, como é o seu caso, eu tenho certeza que vai ser olhado com muito carinho, com muita atenção. Né? E é claro que a gente aprende todo dia, implementa alguma coisa, tira alguma coisa, mas dentro de um contexto geral, eu acho que esse projeto vai ser analisado e deve vir com muito bons olhos aqui, porque assim, só tem benefícios. Sim, olha, Arnaldinho foi o único, de verdade, antes de ganhar a eleição, ele reuniu os faixas pretas de Vila Velha de jiu-jitsu. E eu estava nessa reunião e a gente teve a oportunidade de conversar. Eu falei um pouquinho para ele do projeto. Na época, eu acho que eu não tinha nem academia. Foi assim, foi logo depois, sabe, que veio a academia. Então, assim, eu vejo que ele é um cara que tem feito um trabalho também diferenciado. Né? E, assim, eu gosto de falar que eu tenho a oportunidade de ficar quieta, né? Mas, assim, se eu vejo, eu também gosto de validar. E, realmente, eu sou nascida e criada em Vila Velha. Então, assim, eu tenho visto coisas que eu nunca vi na minha vida. Então, assim, isso tem sido muito bom. Porque é uma gestão que tem feito a diferença, de fato. Tem feito a diferença. Então, e ele sempre falou isso, né? Eu lembro nessa reunião, nesse dia, ele falando que ele queria uma Vila Velha do futuro, uma Vila Velha nova. Né? Entende? Então, assim, tem tudo a ver com esse projeto que é inovador, diferenciado também. E engraçado... sabe, João, que eu falo que eu gosto de pegar, que eu peguei um código com o Sheik, porque, por incrível que pareça, lá nos Emirados, eles trabalham muito assim, ó, o melhor profissional em tal área é qual? Aqui na engenharia é esse, na arquitetura é isso, ou não sei o quê. Eles pegam os melhores para treinar o povo dele. São as referências, né? São as referências. Que a pessoa tem de excelência, eles selecionam e trazem. E traz. E aí, com o jiu-jitsu não foi diferente. Eles pegam os brasileiros e levam para lá. Então, assim, eu falo, cara, se eles querem o melhor pro povo dele, eu também quero pro meu povo. Exato. Então, eu sempre me vi fazendo esse projeto, assim, aqui realmente, né, iniciando por Vila Velha e tudo, e eu tenho certeza que, assim, do jeito que as coisas têm andado, assim, em algum momento isso realmente vai acontecer. O cidadão Canela Verde, ele merece isso. Eu tenho visto, né, até mesmo pela entrevista anterior que eu fiz com o Eric, você pôde acompanhar muito bem. Assim, foi muito bacana o envolvimento que a gestão está tendo no sentido de trazer eventos, né, de impacto nacional e internacional da luta, da arte marcial e valorizando isso, empreendimentos também
a nível privado de arte marcial. Então eu vejo que está tendo uma sensibilidade muito grande nesse sentido. Eu acho que não só, né, da arte marcial, mas no esporte como um todo. Sim. E eu acho isso muito bacana. E você trazer isso para uma sala de aula, então eu acho que você... É a cereja do bolo que estava faltando, né? Pois é, hoje, assim, eu falo até, né? Hoje a gente está tendo a oportunidade de ter como secretário de esporte do estado o Nunes, que é o pai do Eric. Que quer dizer, é um cara que tem olhos para a luta, sabe? Assim, eu falo, se a gente não tiver oportunidade de crescimento agora, eu penso que não vai ter nunca. Por quê? Poxa, eu acompanhei um pouco a história de vida, né, do Eric. Eu lembro dele desde a faixa azul. Então, assim, vejo que toda o incentivo veio muito através do pai dele, sabe? Né? De ir, de bancar ele mesmo fora e tudo, né? Do estado. Então, ele teve que sair daqui para ousar Sentiu na mais. pele, né? Exatamente. Então, assim, A e a vida do família atleta. dele toda vem da luta, né? O Bruno, né? O Gabito. Então, assim, é um cara que tem olhos para luta. Então, hoje a gente está tendo a oportunidade de ter um secretário de esporte do estado, né? Que tem olho tem esses olhos, né? Para luta, para arte marcial. Então, eu acho que é um momento assim diferencial para a gente realmente poder avançar nesse sentido, sabe? De mostrar e trazer essa valorização também, sabe? E ter esse reconhecimento. Então, eu sou muito feliz por essa oportunidade de estar aí. E inclusive, né? Só lembrando aí que, né, estou, né, como presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Estado. É isso que eu queria saber, Ariane. Você é uma pessoa, assim, eu vejo que você tem brilho no olho quando você fala da questão de jiu-jitsu. Você é tão apaixonado no jiu-jitsu que você quis ser presidente da Federação do Jiu-Jitsu. Assim, como é que tanto no quesito que você tem da tua profissão fora, né? Porque assim, a gente tem que separar algumas coisas. Você tem a sua profissão fora, você tem uma academia que você dá conta. Fora isso, você é um atleta de alto rendimento, você tem um projeto social para as escolas e ainda tem uma responsabilidade ímpar, né? Que é ser presidente da Federação de Jiu-Jitsu, que eu acho que eu desconheço, nunca ouvi falar de outra mulher que seja a nível de Brasil. Me corrija se eu estiver errado. Não, também acredito que como seja. que funciona isso? Acredito que é até do mundo, porque por ser um esporte bem masculino, né? Eu falo, cara, para eu me tornar faixa preta em 2014, que foi quando eu peguei a preta, nossa, assim, eu treinei com muito mais homens dentro do tatame do que mulheres, né? Hoje, graças a Deus, assim, vejo um número maior de mulheres, mais de crianças até. Fico muito feliz com isso, sabe? O número de mulheres tem aumentado. Mas, assim, se tornar uma faixa preta desde, assim, de 2014, sabe? Várias meninas passaram no tatame, mas pouquíssimas ficaram. E as que ficam, né? Se tornam faixa preta, mas muito pouco. Então, a gente passa por superações muito, muito grandes ali. Eu passei, né? E engraçado que essa minha ficha caiu quando eu fui dar a entrevista, quando eu me tornei a presidente, né? Com a saída do presidente da nossa chapa, né? Ele foi morar fora e tal. Aí eu tava como vice e aí acabei assumindo. Né? E aí teve a oportunidade de fazer umas entrevistas e tal, aí ele foi uma pergunta, como é que foi chegar, como é que foi ser, quanto tempo você é faixa preta? Aí eu fui, sabe, trazendo essa lembrança, falei, cara, eu nunca tinha nem parado pra pensar nisso, porque pra mim o esporte tá tão dentro, tá tão, sabe, no sangue, que eu nem parei pra olhar que, nossa, eu tinha consciência de que tinha mais homem, mas sabe, aquela coisa de, tá bom, isso aqui mesmo, né? Fui fazendo e fui me superando, e realmente, né? E ficava sempre naquela ideia bem assim, treinar com homem, pelo menos é bom que eu vou ficar mais dura, tipo assim, né? Porque tinha umas mulheres que eram mais tranquilas e tal, né? E tava ali mais como esporte, ali, atividade física, não levava tão a sério a questão de atleta, né? Virar uma campeã do mundo, né? Pois e eu já queria mais e mais, né? Então, assim, tá bom, treinar com homem, pelo menos eles são mais fortes e tal, e aí, né, eu vou ter que ficar mais forte também, vou ter que me usar mais, enfim. Então foi algo que foi bom, assim, pra mim, né? Na minha visão hoje, assim, eu vejo e enxergo muito assim. Então, é desafiador por ser mulher, sim. Acho que o tatame, a mulher tem ganhado muito espaço, né, nos tatames, tem se ousado mais, e eu acho extremamente importante, porque a gente trabalha muito essa questão de autoestima, autoconfiança, né, a resiliência,
disciplina, como você mesmo colocou, né? Esse autocontrole é muito forte, entendeu, João? Então, assim, até algumas pessoas que acham que fazer luta vai deixar a criança ou o aluno até mesmo agressivo, porque por ser luta, é totalmente o contrário. Você fica mais tranquilo, você consegue se submeter, tipo assim, a níveis de pressão. Você tá. Pressão, literalmente, porque você pensa no jiu-jitsu, né? Você tá ali, né? A pessoa segurando você e tudo, e você fazendo a força. Você, não, peraí. Na hora você. Desesperado, faixa branca, né? Desesperado quer bater logo. Não, aí o faixa azul ele já começa a pensar: não, peraí, como é que eu posso sair daqui? Mesmo o pescoço sendo Já apertado, dá sabe? um certo cálculo ali na mente dele de como é que vai escapar dessa Exatamente. Então ele fica mobilizado ali, literalmente mas tentando, né, agir sob pressão, pressão física, pressão mental, pressão de tudo. E a aí você própria vai torcida trabalhando. ali fora, né, gritando. Exatamente. Então assim, aí você vai trazendo isso, sabe, pra junto de você e que não tem como, que você aprende no tatame, você leva pra vida, né? É além dos tatames, literalmente. Então Até assim, porque a arte é suave, né? até porque a arte é suave. Se não for, não é jiu-jitsu. Se não for na justiça, Pode é ser verdade. qualquer outra coisa. Jiu-jitsu, a arte tem que ser suave. É suave. Inclusive, teve até uma certa polêmica lá no Rio de Janeiro a respeito da família Gracie. Pelo que eu entendi, seriam duas mulheres que estariam brigando para ocupar aquela vaga ali de presidente da federação. Você ficou sabendo dessa história? João, acompanhei um pouquinho, mais ou menos lá. Foi polêmica. Inclusive, tive até a oportunidade de conversar, assim, até teria a oportunidade de conversar um pouquinho com a Kira, né, sobre isso. Me coloquei até à disposição e tudo. Ganhou muitos títulos também, né? Foi uma grande atleta. Ali é inspiração, né, Sim. cara? Para as mulheres, meu Deus. Então, assim, para justamente compartilhar com ela essa questão, né, do que eu vivi aqui também dentro da federação, porque também não foi simples assim, o presidente foi embora e eu como vice assumi, então assim, né, para estar compartilhando e de repente dando uma força ali nesse sentido, porque realmente, assim, ter as mulheres na liderança, e eu te falo, João, de verdade, não é só no jiu-jitsu, sabe? Hoje, depois que eu passei por alguma situação nesse sentido, eu admiro muito mais quando eu vejo uma mulher na liderança, né? Em várias áreas, seja ela empresarial, na política e tudo. Cara, eu olho assim, eu falo assim, caramba, essa mulher é muito forte. Porque, infelizmente, existem pessoas machistas mesmo, sabe? Que acham que você não tem competência pelo fato de você ser mulher. E isso é uma parada tão absurda na cabeça que, assim, na minha, que, cara, como pode isso? Mas isso realmente acontece com alguns homens, sabe? E assim, é sem noção, né? E assim, então hoje eu enxergo muito mais essa questão e admiro muito mais essas mulheres que estão numa liderança, né? Fazendo seu trabalho com muita garra e muita determinação e tomando muita porrada e aguentando e vivendo por propósito. Literalmente, né? Literalmente. Então, assim, eu acho que as mulheres que estão na frente, cara, elas têm muito propósito. Eu sou uma delas, entende? Você venceu essa etapa, né? Exatamente. Por propósito. Porque se você não tem propósito, você... É verdade, você não aguenta o processo. Porque você vai cair. Se você não tiver propósito, você vai querer levantar e ir pro outro lado. E essa não é a ideia. Sabe? Não existe plano B na vida. Sim. O plano B é fazer o plano A dar certo. Você tem que saber para onde você tá indo. Sabe? Então, assim, se você não tiver propósito, você não aguenta as porradas que na trajetória você vai ter. Entendeu? Bacana. Ariane, ó, eu conheci você, a tua trajetória. Passamos aí pelo teu projeto, pelas tuas idas no exterior. Passamos aí pela tua vida na Petrobras, né? Que você também tem esse vínculo aí. Também passamos pela questão da Federação do Jiu-Jitsu. Agora, de atleta, o que ficou faltando foi a Ariane do Além dos Tatames como diretora. Como é que é fazer parte daquele grupo ali, aquela galera? Que loucura, hein, cara? Dar conta daquilo tudo. Olha, é desafiador, né? Desafiador demais. É, desafiador. Mas muito divertido, né? Assim, no final das contas, Acaba que ali, cara, é muito assim, eu vou para ali, e por mais que tenha essa parte da gestão e tudo, que realmente
dá trabalho, realmente é trabalhoso, mas precisa ser feita. Sim, enfim. é necessário. Mas eu me sinto viva ali, né? Você vê que no octógono ali, a gente tá treinando e tal. Ah, tem que treinar mais um pouquinho, eu vou treinar, eu vou... Sabe? Eu me sinto viva, assim, sabe? É como se eu me alimentasse literalmente de amor. É isso que eu gosto. Eu passaria o dia inteiro ali treinando, se não fosse as dores, se não fosse as lesões, né? Se não fosse... Eu passaria o dia inteiro ali treinando. Então, isso me deixa viva, eu me sinto viva. Então, faz parte de mim, sabe? Tá na essência, né? E faz parte dessa de você se identificar e se enxergar e querer viver isso, sabe? Poxa, que legal. Porque eu falo como aluno. Sim. Sou aluno do Além dos Tatames e, assim, vejo ali você dentro do tatame. Cara, é muito legal. Porque, assim, ouvindo mais um pouco da tua história, eu vejo que não foi uma trajetória fácil. E eu vejo o quanto de atribuição você tem e o quanto de responsabilidade por trás dessas atribuições. Que não é fácil. Não é. Então, você dá conta de tudo isso, né? Ainda ter que dar conta de uma vida social, cara, isso não é fácil. Mas, assim, eu nunca vi você no tatame sem um sorriso, sem aquela ajuda do colega do lado. Por exemplo, eu que estou começando, outros colegas também estão começando. Aquela autoestima, né? Porque, assim, você é campeão mundial, você não tem que provar mais nada a ninguém. Você ganhou todos os títulos que você já disputou. Então você pode entrar ali, você é dona da academia, você pode entrar ali, fazer tua aula, dar aquele aceno político para todo mundo, né? Cara, você participa da aula como aluna, mas também orienta os alunos. Eu nunca vi você, tipo, chateada, triste, nem brigando com ninguém, né? Mesmo depois dos expôs do Caveira, o Caveira às vezes não tem muita paciência, mas é um professorzaço, um baita profissional, um cara que, assim... entende muito desse quesito, desse mundo da arte marcial. Sim. Mas foi uma coisa que eu reparei que você tem feito, e assim, eu acho muito bacana da tua parte você participar ali como atleta, como professora, também como aluna. Então, assim, fala um pouco disso pra gente. João, pra te falar a verdade, é ali que eu deixo todo o estresse assim, no tatame, sabe? Por quê? Porque são muitas atividades aqui, sabe? Então, trabalhar, né, com gestão, com pessoas e tudo. Tem, né, eu trabalho na empresa também, na Petrobras. Poxa, que hoje, inclusive, cara, nossa, foi muito legal. Olha só, a Petrobras está aí para fazer 70 anos de empresa. Caramba! E aí 5 pessoas foram selecionadas para dar a entrevista, né, aqui do estado do Espírito Santo. E eu fui uma delas. Então hoje estava lá, tirando umas fotos e tal. E aí também poder compartilhar um pouquinho disso. Então, quer dizer, cara, são muitas atividades. Então, assim, você tem que ter uma válvula de escape, sabe? E aí que é literalmente a ideia de você estar ali para você desestressar, né, e tudo. Então, assim, as pessoas podem olhar a atividade física, a arte marcial, como uma válvula de escape realmente. Todo mundo, cara. A gente tem até um momento de gratidão na academia, sabe? Sim. Que é muito legal. No final do treino, assim. E aí a gente vê, sabe, no jiu-jitsu, que tem muitos assim... Pô, no jiu-jitsu ali, cara, todo mundo Tem médico, tem empresário, tem dentista, tem... N cara, atividades tem N ali que atividades pessoas... ali. E aí o cara tá o dia inteiro um mundo, estressado. né? É um mundo. E aí, poxa, chega ali, o cara tá cansado. Sobrecarregado. Aí ele e olha só, é uma luta pra ele ir, tá? Mas ele chega ali, ele treina, ele sai dali. Cara, ele sai dali leve. Então, toda essa carga, sabe, ela fica ali no tatame, sabe? Ela fica no treino. Então, isso te renova. Então, assim, é meio que viciante, sabe? É viciante. Então, e comigo não é diferente. Então, assim, com todo o estresse e tal, aí eu falei, cara, quer saber? Agora é a hora do treino? Não quero nem saber. Eu falo, problema sempre terei convosco. Então, deixa lá, vou treinar e depois eu volto para resolver, porque sempre vai ter mesmo. A gente sempre vai estar buscando crescimento, evolução, uma coisa para melhorar, então, e resolver problema. Então, beleza. Vou treinar, ficar de boa, sorrir com a galera, bater, tomar porrada e, enfim, trocar ali um pouquinho de força, ficar feliz e bora pro próximo dia. Excelente. E é isso. Poxa, que bacana. Estamos aqui no 3º episódio, né, do VilaCast 27. É uma honra muito grande estar aqui conversando com a nossa campeã capixaba e canela verde, Ariane. É verdade. Então, assim, sou um aluno dela e admirador do teu trabalho. E, assim,
eu queria que você finalizasse o nosso programa com 2 dicas. A primeira é para o atleta. É aquela pessoa que sempre teve um sonho. Poxa, um dia eu queria conquistar ali o grau máximo de ser um faixa preta e poder ser um competidor e um campeão. O que você tem a dizer para ele hoje? E no final, você finaliza pra gente a pessoa que vê a luta com bons olhos, tem o seu trabalho, a sua atribuição, não tem interesse nenhum de ser um atleta, mas ama, é apaixonado por aquela modalidade, né? E quer aquilo ali como uma atividade física, uma atividade justamente para desestressar ali depois de um longo dia de trabalho. O que você tem para dizer para esse público? Olha, para o atleta é que ele tenha consciência de quem ele é, de quem ele nasceu para ser. Trabalho em autoconhecimento, isso mudou minha vida. Então, assim, eu gosto de falar, eu tenho muita autoridade para falar isso, sabe? Então, assim, é isso que faz sentido para você? É isso que você quer realmente? Por quê? Porque vai ter muita dificuldade. E não dá para falar, vai ser meio maravilhoso. Não vai ser, entende? Só que você só vai aguentar com propósito. Você só vai aguentar se você souber quem você é. Você só vai aguentar porque você vai acreditar naquilo. Então, a mente, ela é muito forte para isso, sabe, Ju? Então, assim, ele tem que saber que isso move ele, sacou? Isso tem que mover ele tem que ter muita vontade de se preparar, sacou? Porque chegar lá no campeonato, na final, o título é uma consequência de todo esse querer trabalho, aqui do dia a dia, entendeu? Porque não é um dia, é uma vida, semana, né? É um mês, é um ano, são 2, é uma vida, entende? Então, assim, ele tem que se identificar muito com isso, ele tem que querer muito e começar a se podar no sentido do que realmente não se importar com o que as pessoas estão falando ao redor, sabe? Entender por que ele quer aquilo e se conectar consigo e seguir. E ouvir, eu falo, ouve a voz de Deus. E é isso. Por isso que tem que saber quem é você de verdade. E já para os alunos e as pessoas que querem, né, de repente, né, realmente se ousar conhecer uma arte marcial. Melhorar a qualidade de vida, né? Sim, por simples, né, atividade física, e aí você trabalha o corpo, você trabalha o físico, assim, de forma mais leve, porque na verdade você tá ali pensando numa sequência que você tem que fazer, numa posição que você tem que, eu tenho que pegar aqui, ou deixar isso aqui, ou apertar aqui, ou empurrar para lá. Você desconcentra de uma coisa e concentra em outra. Então, o teu corpo, ele trabalha, assim, de forma secundária, na verdade, e aí você ganha com isso tudo, sabe? Porque, assim, para mim, às vezes não faz muito sentido estar ali na atividade e tal, intensa, no sentido de quando a pessoa quer só essa questão da qualidade de vida, sabe? Então, na luta, você já consegue levar isso de forma mais leve, né? Então, assim, as pessoas, eu acho que tem que ter a oportunidade de conhecer. Muitas pessoas não se dão a oportunidade de conhecer o tatame, de conhecer. E hoje, graças a Deus, a arte marcial, né, o jiu-jitsu em si tem evoluído bastante. Então, hoje a gente vê que tem academias com profissionais legais, né, buscando uma padronização, a gente vê que como o jiu-jitsu cresceu em 10, 15 anos aí, né? Antigamente, você falava em jiu-jitsu, era os bad boy, era aquela galera, né, que era queimado, era fato, né? Mas hoje não. Hoje você vê atletas, né, que vivem do jiu-jitsu, você vê atletas que, assim, são nomes, são destaques e consegue, né, o próprio MMA conseguiu elevar muito essa questão do jiu-jitsu. Então, assim, hoje tem profissionais que vivem de academia e antigamente não tinha muito isso, sabe? São atletas que fazem seminários, que tem toda essa entrega. Então, assim, que as pessoas realmente se ousem a conhecer, né? Uma academia de luta, né? Vamos lá, na Além dos Tatames, a gente tem essa oportunidade, né? De você estar conhecendo, de estar junto com a sua família, é um ambiente familiar, sabe? Não é aquela coisa de briga, não é nada disso, né? É uma coisa leve, é uma coisa para assim, lá na academia, inclusive, né, a gente tem alguns valores, e um deles é família. E por, né, assim, sorte, né, a gente tem 2 tatames. Então, o que acontece lá?
tem uma hora de treino que o filho tá treinando embaixo e os pais estão treinando em cima. Sim. Então, olha só, essa conexão é extremamente importante, porque às vezes o pai ou a mãe deixa de fazer uma atividade física para levar para o filho. E aí, uma hora, essa conta vai chegar aqui também para eles, né? E é aquela coisa, eu só posso dar o que eu tenho, então eu preciso também me cuidar. Então, é um momento que consegue, além de ser um assunto em comum do pai com o filho, que é toda essa conexão dos pais. Trazer para dentro de casa, né? Trazer para dentro de casa, e é extremamente importante, né? Hoje, né, correria, né? Essa conexão. Pessoa... Então, é extremamente importante para essa criança crescer emocionalmente saudável. Então, por entender sobre isso, a gente ainda faz esses casados aí de horários de treino junto, dando essa flexibilidade para poder estar junto ali com uma família, entende? Então, é extremamente importante. E vocês aceitam a partir de qual idade a criança lá na academia? João, eu não gosto de limitar a idade, porque hoje em dia, nossa Deus, tem criança com 5 anos que tá desse tamanho. Então, assim, eu gosto muito de convidar, vem fazer uma aula experimental, vem conhecer a turma, né? E aí a gente realmente consegue avaliar. Passa Às por uma vezes, entrevista ali, o professor mesmo vai conseguir identificar a questão, né? Tem criança que é menorzinha, mas às vezes tem uma consciência corporal muito boa. Então, eu não posso falar assim, com 4 anos você não pode treinar, entende? Às vezes, com 4 anos, assim, vai conseguir treinar, né? Aí 4, 5, 6. E aí, quanto antes, melhor aí, para poder estar ingressando nas artes marciais. Excelente. Ó, gente, o recado tá dado, né, da nossa atleta e amiga Ariane. Então, assim, você que tá querendo desenvolver uma carreira dentro do jiu-jitsu, até mesmo dentro da arte marcial, a nossa atleta deixou uma dica. E para você que tá querendo com a sua família ter um momento de lazer, um momento de descontração e também um momento ali de suar a camisa, literalmente, o kimono, né? Também será muito bem-vindo ali no Além dos Tatames. Tenho a Ariane e mais um grupo de professores extremamente qualificados, profissionais muito sérios e respeitados no ambiente, né, dali da arte marcial. Vão estar lá preparados para atendê-los. É isso mesmo, Ariane? Com certeza. Prazer estar conversando com você, te conhecendo um pouco melhor da tua história, da tua trajetória. E deixar aqui esse espaço sempre de portas abertas para você, para o teu projeto, e sinta-se à vontade em voltar e dizer o desenvolvimento disso. Tá joia? Tá bom, muito obrigada, João, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e compartilhar. E que venham outros mesmo, porque eu acredito muito nesse trabalho e em breve a gente vai estar evoluindo cada vez mais aí, vai dar certo. Excelente. E para aquela galera do jiu-jitsu que está nos vendo, como é que eu cumprimento no final? Os. Gente, agora eu vou deixar com vocês uma palavra de esperança para o seu coração. Temos um podcast que, ao final, deixamos um minuto de esperança, falar um pouquinho da palavra de Deus para o coração das pessoas. Pastor Chicão vai estar deixando uma palavra para o seu coração logo depois, no final aqui no nosso bate-papo. Foi um prazer. Para que você ainda nos siga, @VilaCast27 no Instagram. Ative o sininho no seu canal do YouTube e nos siga lá também nas todas as nossas redes sociais. E o @ da Ariane? Ariane Além dos Tatames. Fica fácil. Forte abraço a todos. Os. Olá, eu sou o Pastor Chicão e hoje eu gostaria de deixar uma reflexão ao seu coração. A palavra de Deus em Provérbios 15, versículo 1, diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Certa vez, uma cobra entrou numa serralheria e passou em cima de um serrote, o que a feriu. E ela, naquele momento, vira e morde o serrote com toda a sua força, ferindo ainda mais a sua boca. Naquele instinto animal, sem saber o que estava acontecendo, achando que o serrote estava a atacando, ela se enrola completamente no serrote e passa a usar toda a sua força para sufocá-lo. Sabe o que acontece? Infelizmente, aquela cobra morreu. E com isso, nós aprendemos o que, pastor? Nós aprendemos que muitas vezes nós agimos na raiva, querendo magoar, querendo ferir aqueles que nos fizeram mal. Quando nós fazemos isso, nós estamos ferindo a nós mesmos. Por isso, certas coisas na vida
situações, pessoas, ofensas, nós precisamos deixar para lá, esquecer, porque Jesus nos ensina a perdoar. A mágoa, ela adoece o corpo e mata a alma. Essa foi uma reflexão no seu coração, lembrando sempre que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom.